Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui continuando a nossa jornada no tema da oração e hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, que foi e está sendo a oração que Jesus ensinou, também chamada de Pai Nosso ou oração modelo. Hoje nós vamos ver a segunda parte dessa oração. Vamos orar para começar a aula? Deus amado, graças te damos, porque mais uma vez o Senhor está nos dando o privilégio e a oportunidade de meditarmos e estudarmos a Tua Palavra. Para isso, nós precisamos que o nosso coração e a nossa mente estejam dispostos a captar, entender e mais tarde praticar aquilo que o Senhor nos traz através desta lição. Que não seja eu, Senhor Deus, a transmitir. Que não sejam as minhas deficiências e a minha insuficiência humana que prevaleçam, mas sim o Teu poder, a Tua sabedoria e a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém. Irmãos, na aula anterior, a Claudilene viu com vocês 3 aspectos da oração de Jesus, da oração modelo ou Pai Nosso. Um era o estabelecimento do nosso Deus como Pai, como nosso Pai. É assim que começa a oração, por isso até o nome dela, Pai Nosso. No Antigo Testamento, Deus era o Senhor, era Yahweh, Javé, o Deus que dizia, eu sou o que sou, mas Deus não era chamado de Pai. Mas Jesus foi quem nos ensinou a chamá-lo Pai. Então, a oração começa chamando Deus de Pai, um Pai Santo, e como seus filhos, nós precisamos representar de maneira digna esse Pai que é santo. Depois vem a parte do venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que estabelece um compromisso com a realização da vontade de Deus neste mundo, por parte de nós, os filhos. E depois, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que se refere então ao pedido de provisão da parte de Deus para as nossas necessidades nos vários setores da vida e não especificamente apenas nas nossas necessidades básicas. Então hoje nós vamos passar a continuação e hoje principalmente nós vamos ver perdão e proteção. Então, a oração que Jesus ensinou, parte 2. Primeiro tópico, são 4 tópicos desta vez, irmãos. Jesus nos ensina a lidar com a confissão e com o perdão de Deus. Ele diz assim na oração dele, e perdoa nossas dívidas, isso está lá em Mateus 6, 12a. A nossa lição, o autor da lição, muito apropriadamente, usou a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, de 9 a 14, para exemplificar tipos de oração
muito diferentes, muito opostos, inclusive. Uma pequena introdução a respeito de fariseus e publicanos. Quem eram os fariseus? Os fariseus são uma classe de religiosos que surgiu lá no século II a.C. No século II a.C., a gente estava vivendo o silêncio das profecias, o período chamado período interbíblico. É o período que fica, é um espaço de tempo, um intervalo de tempo entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, com as narrativas dos evangelhos. Esses fariseus eram pessoas que observavam estritamente, tinha uma observação estritamente rígida da lei. E, em geral, eles se julgavam superiores aos outros simples mortais. Havia uma coisa que se dizia a respeito dos fariseus, era assim, que se apenas 2 pessoas entrassem no céu, uma delas ia ser fariseu. Uma brincadeira, né, gente? Eles davam às tradições da lei, ou seja, a lei oral, a lei que foi preservada, sendo desenvolvidas pelo ensino de pessoa a pessoa, eles davam a essa lei oral tradicional, que carregava as traduções, a mesma autoridade que eles davam à lei escrita, a lei recebida do Senhor por Moisés. Então, esses eram, em poucas palavras, os publicanos. E os fariseus, aliás. E os publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles considerados os traidores do povo judeu, porque eles eram, apesar de judeus, eles eram encarregados de cobrar impostos para os romanos. E eles, em geral, eram corruptos. Pessoas corruptos contra o povo e até contra o erário público mesmo. Lembram-se de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Aliás, ele era um publicano graduado, ele era mais corrupto ainda, porque ele era chefe de publicanos. Então, os publicanos abaixo dele roubavam um tanto e ele ficava com uma parte maior do roubo. O Talmud, e aqui cabe uma explicação sobre Talmud. O Talmud é citado na nossa lição. O Talmud é um dos livros básicos, até hoje, da religião judaica. E o Talmud contém a lei oral, contém a moral, a doutrina e as tradições dos judeus, até hoje. E ele surgiu de uma necessidade que eles achavam que era necessário complementar a Torá, que é o que nós chamamos de Pentateuco. O Talmud é obra dos fariseus. E o Talmud classificava os publicanos como ladrões e assassinos, além do alcance do arrependimento e da vida eterna. Não tinha salvação para quem fosse publicano, segundo a visão do Talmud, portanto, dos fariseus. Mas então vamos ler a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, de 9 a 14. E ela diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Assim orava o fariseu. Ele não estava orando em voz alta, hein, gente? A parábola diz que ele estava em pé,
e orava no seu íntimo. Né? Eles gostavam de lugarzinhos especiais, como disse a Claudilene na aula passada, eles gostavam de ficar nos cantos ali da praça. Chamavam atenção. Eles chamavam atenção pelas vestimentas, pelos adornos, em tudo eles chamavam atenção. E gostavam disso. E ele diz, eu não sou como os outros homens, eu sou uma super criatura, né? Não sou ladrão, corrupto, não é aquele publicano, aquele vagabundo que está ali, daquele outro lado. E ainda ele foi, né, descrevendo toda a sua justiça religiosa. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Um homem super justo. Lá no seu íntimo ele orava assim diante de Deus. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Bem o contrário do outro, né, irmãos e irmãs? Enquanto um se achava super justo, não teve nem pecado para confessar, ele só dizia das coisas maravilhosas, da sua prática impecável da religião. Enquanto esse não, esse tinha total reconhecimento do seu pecado. E só conseguia bater no peito em sinal de arrependimento diante de Deus. E ele dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E terminando no verso 14, Jesus diz assim, eu lhes digo que este homem era o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que isso aí tem a ver conosco? Gente, quando a gente não sente a necessidade de confessar, é alguma coisa de errado com a gente. Sabe quando você fica diante de Deus no seu tempo de meditação, de oração, e você nem tem o que confessar? Não é estranho isso? Que nós temos pecados sempre a confessar. Como diz, todos nós temos um problema de culpa diante de Deus. Todos nós pecamos, todos pecam. A Bíblia diz que não existe sequer um justo. Em resumo, nós estamos sempre endividados diante de Deus. Então não tem como a gente se achar super legal, super bom e nem ter pecado a confessar. Todos nós temos. Você pode até dizer assim para mim, sabe, Vilma, mas eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem. Sabe, eu não cometo nenhum grande pecado, assim, não mato, não roubo, nem adultero, eu sou uma pessoa de bem. Mas escuta, vamos conversar aqui. Você nunca pensou mal de outra pessoa? Você nunca mentiu? Se você disser que você nunca mentiu, a Bíblia mesmo, não eu, a Bíblia mesmo diz que você está mentindo aí, ao dizer que nunca mentiu. Então, a Bíblia diz, o apóstolo João disse lá na carta dele que se nós confessarmos os nossos pecados, lembram-se, né, desse versículo. Deus é fiel e justo, Ele vai nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Outros versículos a respeito de confessar os pecados, lembram-se de Davi. Lá no Salmo 32, nos versos 3 e no verso 5, esse salmo se refere ao tempo em que ele foi acusado pelo profeta Natã, depois do adultério com Batseba. E ele escreve assim, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É assim que é. Mesmo que conscientemente a gente não perceba que a gente está definhando e que a gente está gemendo por dentro, é isso que o pecado não confessado faz na nossa vida. Por isso precisamos confessar. Por isso precisamos do perdão de Deus. Por isso a oração de Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, Senhor. Tem até, de fato, aqueles erros, aqueles pecados que a gente não percebeu. O salmista Davi também diz, lá no Salmo 19, os versos 12 e o 13a, quem pode discernir os próprios erros? A gente não discerne todos, não. Absolve-me dos que desconheço. Davi não queria deixar passar pecado nenhum, até aqueles que ele não conhecia. Sabe, o pecado que você cometeu e de fato não percebeu. Não é aquele que você finge que não percebe. É o que você não percebeu mesmo. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, aquele que você sabe que você fez mesmo. Que eles não me dominem. Olha lá o que diz o salmista no Salmo 139, 24a, vê se em minha conduta algo te ofende, já que você está buscando aí na sua memória, na sua consciência, alguma coisa para confessar a Deus, é uma coisa boa da gente falar diante de Deus, vê se em minha conduta algo te ofende, e Deus vai te mostrar o que é que você precisa confessar, o que é que na nossa conduta nós ofendemos a Deus. E enfim, lá no mesmo Salmo 32:1, enfim, mas no começo desse salmo, Davi diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É o peso que sai de dentro de nós. É a angústia, que na verdade é um sentimento que a gente não sabe a que é que ele se refere. Olha mais o que diz o Salmo 130 a respeito de registro dos nossos pecados. Senhor, se mantivesses um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? A gente vai se afundando abaixo dos nossos pecados não confessados. Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer, para que aprendamos a te respeitar. Então, a gente precisa confessar. Jesus disse que a gente precisava confessar e a gente deve fazê-lo. Uma sobrevivente do Holocausto, dos campo de concentração, de um dos campos de concentração dos nazistas na Segunda Guerra, ela se chamava Corrie ten Boom. E ela dizia o seguinte a respeito de pecado. Ela se referia ao que está escrito lá em Miqueias a respeito de que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do oceano. E a Corrie dizia o seguinte, que uma imagem mental que ela gostava de ter era a imagem dos pecados perdoados atirados por Deus no mar. Então ela dizia assim, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus os lança no mais profundo do oceano e eles se vão para sempre. E assim, coisa dela, eu achei interessante esse pensamento dela. E nós, é como se ele colocasse lá no mar, na costa, onde os nossos pecados foram lançados, é como se Deus colocasse uma placa assim, aviso, proibido pescar. Então lá, foram lançados os nossos pecados, e ninguém vai tirar eles de volta, ninguém pesca ali. Deus já os atirou lá, e eles foram perdoados. Então também não faz sentido nenhum a gente ficar
vivendo pressionado, sufocado e amassado debaixo de pecados que já foram confessados. Confessou. Agora só o que nos cabe fazer é nos arrepender e não voltar a cometer. É assim que é. Próximo tópico. Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós falamos a respeito do perdão que nós precisamos pedir a Deus, né? Confessar os nossos pecados para Ele nos perdoar. Assim como perdoamos os nossos devedores. Então, começamos lá em 6:12a. E perdoa nossas dívidas, continuando, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, agora, nós vamos falar sobre nós perdoarmos. Falamos sobre o perdão de Deus dos nossos pecados, agora vamos falar sobre nós perdoarmos aqueles que nos devem. A nossa dívida para com Deus, irmãos, era impagável. Os irmãos sabem disso, as irmãs sabem disso. Nossa dívida era impagável. É como Jesus contou naquela parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18. Que o homem que tinha uma dívida com o seu senhor, uma dívida assim, que é relatada na Bíblia, uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, era o correspondente à arrecadação de 4 províncias romanas. Se a gente quiser trazer aqui para os nossos dias, vamos fazer assim uma aproximação. O Sudeste tem 4 estados, Sudeste do Brasil. Imagina que você está devendo o equivalente à arrecadação desses 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É uma dívida impagável, gente. Assim era a dívida daquele homem que estava devendo, uma dívida impagável, 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar. Aí o Senhor falou, você não tem como pagar? Então vou vender você, sua mulher, seus filhos, para receber de volta pelo menos uma parte daquilo que você me deve. E ele se prostrou, suplicou ao seu Senhor para que ele não fosse, isso não acontecesse, para que ele fosse perdoado. Disse assim, tem paciência comigo, eu vou te pagar. E o Senhor se condoeu daquele homem e perdoou essa dívida impagável. Ele não ia pagar nunca. O Senhor sabia que ele não ia ter como pagar, mas ele perdoou a dívida. E aí, o indivíduo saiu. E lá fora ele encontrou um colega servo. Esse colega servo devia 100 denários para ele, que era o equivalente a uns 3 meses, 100 dias de salário de um trabalhador braçal. Muito menos do que o outro servo devia para o seu senhor. E o que ele fez? Repassou o perdão que ele já havia recebido? Não, ele pegou pelos colarinhos, se é que existiam colarinhos, o seu conservo, aquele que lhe devia, e falou, não. Chamou os guardas e falou, pode prender, ele não vai me pagar. Só que, bom, encerrando a parábola, depois o Senhor ficou sabendo e mandou lançar o servo que não teve misericórdia na prisão, né? Mas olha só, essa história mostra que todos nós, tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas Ele nos perdoa. E nós fazemos a mesma coisa, irmãos? Nós perdoamos aqueles que nos devem? Nós fomos alvos da graça de Deus. E tem uma frase que diz o seguinte, graça recebida é graça distribuída. Nós estamos, irmãos, distribuindo a graça da qual nós somos alvo, a graça que nós recebemos. Perdoar, o autor da lição escreve achei interessante, perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. E não pense que essa dívida que não pode ser paga deve ser uma coisa do outro mundo. Não, pensa assim, uma pessoa te ofendeu, te disse coisas que te magoaram profundamente.
ou às vezes nem tão profundamente. A Bíblia diz que você precisa perdoar a quem pega contra você, a quem te ofende. E essa dívida é impagável. Por que essa dívida é impagável? Porque palavras pronunciadas, elas não retornam. Quando você ouve uma ofensa que te magoa de uma pessoa, essas palavras não vão retornar. E tem gente que não perdoa mesmo. Fica ofendida e não perdoa. Nós precisamos pedir a Deus sempre que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, irmãos, porque perdoar não é da nossa natureza, nós somos ruinzinhos, irmãos. O homem não é intrinsecamente bom, como dizem alguns. O homem, a pessoa humana é intrinsecamente má. Então não é fácil, não é automático para nós perdoarmos. Nós precisamos que Deus nos ajude. Por isso nós precisamos orar e pedir a ajuda de Deus para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos prejudicam. E não basta chegar para a pessoa que nos ofendeu, bater, né, nas costas dela e dizer assim, não, está tudo bem, irmão, irmã, vai em paz, a gente está bem. Não, você tem que perdoar no seu íntimo e ser verdadeiro. Diante de Deus, você perdoar a pessoa. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Quem não perdoa fica refém do rancor, da amargura, do desejo de vingança, e tais sentimentos ruins se tornam nossas melhores amizades, nossas grandes companhias, envenenando nossa vida e até nos adoecendo. O que a palavra diz que a gente deve fazer com aqueles que nos maltratam? A palavra diz, desejem, lá em Lucas 6:28, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então, nós não temos alternativa, queridos e queridas. A Bíblia nos manda perdoar. E nós precisamos perdoar lá no nosso íntimo. Não é da boca para fora, não é perdoar mesmo. Seguindo. Terceiro tópico. Jesus nos ensina a lidar com a tentação. A oração modelo diz, e não nos deixes cair em tentação. Lá em Mateus 6:13a. Vamos lembrar aqui, irmãos, que a gente tem basicamente 3 fontes de tentação. Vamos falar sobre tentação agora. Nós temos basicamente 3 fontes de tentação. Essas 3 fontes de tentação são o diabo. A gente sempre se lembra, né? Quando a gente é tentado, você sempre lembra do diabo, porque de fato ele é o tentador. Mas todas as vezes que a gente é tentado, é o diabo que nos tenta? Não. A própria Bíblia diz que nós temos 3 fontes básicas de tentação. O diabo, sim, mas o mundo e os atrativos que ele nos oferece, as coisas que nos fariam ter uma conduta discordante daquilo que a Bíblia prescreve. Então, sabe, quando você é tentado a fazer aquelas coisas, você fala assim, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas, como diziam os pais, os nossos pais, ou como nós talvez já dissemos para os nossos filhos, nós não somos todo mundo. Nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. E as tentações que o mundo nos oferece, elas não podem levar melhor sobre nós. Elas levam, muitas vezes, mas a gente precisa ficar atento. E outra, a terceira fonte de tentação é a nossa natureza pecaminosa. Nós temos desejos errados, equivocados, maus. E eles nos tentam, nós próprios nos tentamos. Então não adianta jogar todas as culpas nas costas do diabo. Ele é mau, sim, ele é perverso e ele é um tentador. Mas além dele, o mundo nos oferece tentação e a nossa própria natureza pecaminosa nos oferece tentação. E a gente, quando faz escolhas, irmãos,
muitas vezes o errado, ele é assim, muito mais fácil, ele é mais convidativo. Por isso que é uma tentação. Quantas vezes, quando a gente tem que escolher, a escolha mais atraente é a errada. E a gente precisa ficar esperto, a gente precisa ficar atento a respeito disso. Quantas vezes o certo exige sacrifício? Muitas vezes. Sabe? Aquele participante, aquele grupo do bairro que você faz parte, de que você faz parte, ele posta coisas absurdas. Muitas vezes posta fake news. E o seu ímpeto, na verdade, é de rebater, de ir lá e ir para a briga por escrito com essa pessoa. Mas isso é o errado. Muitas vezes nós temos que fazer sacrifício para não escolher o errado, para não cair em tentação. E como diz a nossa revista, o objetivo com relação à nossa oração, pedindo a Deus que nos fortaleça para a gente não cair em tentação, o objetivo é sermos protegidos na tentação, porque ela há de vir. Logo que Jesus iniciou o ministério dele, foi para o deserto, o diabo não foi lá tentar Jesus? Foi. Fez o papel dele, foi tentar. Só que diferentemente de nós, Jesus não caía, nem caiu na tentação do diabo e também não caía nas tentações do mundo, na tentação de natureza pecaminosa que ele não a tinha. Mas nós precisamos pedir a proteção de Deus na tentação, porque ela há de vir. E não pedir a Deus para nós sermos preservados da tentação, porque isso não vai acontecer, irmãos. A tentação há de vir. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas Deus é fiel, por isso nós precisamos pedir força a Ele para não cairmos nas tentações. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. A gente precisa lembrar disso. A palavra de Deus diz que Deus não permitirá que nós passemos por tentações maiores do que nós podemos suportar. E quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Por isso nós precisamos nos apegar a Deus em oração, para que quando a tentação vier, Deus nos mostre a saída, para que nós possamos resistir. Como nós lemos lá também em Marcos 14, 38, parte A, vigiem e orem, para que não cedam à tentação. E se a gente for olhar, nós estávamos falando em 1 Coríntios 10, 13, se a gente for ao versículo anterior, o versículo 12, 1 Coríntios 10, 12, é aquele versículo que diz que aquele que está em pé, ou julga estar em pé, tome cuidado, vigie para que não caia, porque às vezes a gente é muito senhor da situação, muito senhora da situação. Comigo não vai acontecer, não existe isso. Não existe isso, irmãos e irmãs. O comigo não vai acontecer. Comigo e com vocês não vai acontecer se nós nos apegarmos a Deus e orarmos, vigiarmos e orarmos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos ajude a resistirmos a ela. E o último tópico desta nossa lição é: Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal, e algumas traduções dizem do maligno. Mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13b. Como eu falei, Jesus mesmo foi tentado pelo maligno. A Bíblia nos fala
que nós devemos ficar alertas e vigiar, como diz lá em 1 de Pedro 5,8, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, e aí nós estamos falando especificamente dele, mas livra-nos do mal, no caso aí o diabo, anda por aí como um leão, ele fica rondando e procurando alguém para devorar, procurando alguém que caia na tentação dele. Estejamos alertas, irmãos, vigiando, porque o inimigo não descuida, ele não dorme, ele não bobeia. Outro versículo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente que esquece da primeira parte deste versículo e sai por aí dizendo, não, a gente não pode nada resistir ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, é fato, mas o que vem antes? Portanto, submetam-se a Deus. Devemos orar, irmãos. Orar e nos submeter a Deus constante e continuamente, para que nós aí sim possamos resistir ao diabo. E assim Deus vai nos livrando do mal, do maligno. E ainda em 1 de João 5,18, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, né? Vivem uma vida santa diante de Deus. E a esses que não vivem no pecado, o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então a receita, né, irmãos e irmãs, para que o maligno não nos toque é: porque somos nascidos de Deus, não vivemos no pecado. E assim o Filho de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Irmãos, além do maligno, especificamente o diabo, né, que anda nos rodeando para que a gente tropece e caia, devemos orar também para que Deus nos proteja de males que possam nos alcançar. Eu tinha uma vizinha, irmãos, que ela era muito católica. E eu tinha uma coisa que às vezes eu estava na janela e ela estava saindo de casa e eu abria. Sempre, antes de sair de casa, ela fazia o sinal da cruz para se proteger. E eu olhava aquilo e eu falava, quantas vezes eu tenho saído da minha casa e não tenho me lembrado de pedir a Deus para me proteger. É tão automático, né? Você sai, você volta. Sai, não pede a Deus para te proteger, saímos, não pedimos a Deus para nos proteger, voltamos para casa e não agradecemos a Deus a proteção que Ele nos deu enquanto estávamos fora. E é uma coisa que marcou muito. Então, a palavra nos diz que nós devemos sim também pedir para que Deus nos livre dos acidentes, dos assaltos, dos perigos nas ruas. E por que não das doenças? Também, né, irmãos? Nós estamos ainda vivendo uma pandemia. E é muito lícito, é muito justo que nós continuemos orando para que Deus nos proteja do vírus de hoje, do SARS-CoV-2. Sabe, chamando ele, se possível, até por nome e sobrenome. Teve uma época, irmãos, que o bairro onde nós moramos tinha muito assalto. Assalto não, tinha muito furto. Os ladrões entravam, roubavam as casas das pessoas e de vez em quando também, irmãos, havia roubo, em que eles entravam com as pessoas dentro de casa. E aqui do lado da minha casa, num dos lados da minha casa, tem um terreno vazio. E aí teve uma época que eu andava assim preocupada com isso, eu falava, puxa, na hora que a gente vai entrar, se a gente vier da parte de cima da rua, a gente não vai ver se tem alguém esperando a gente chegar para entrar em casa junto conosco.
Ou então, quando a gente for sair de casa, e se tiver alguém no terreno também? E a gente, mesmo que a gente saia para dar uma olhada, a pessoa vai pegar a gente. E se a gente sair direto com o carro, também pode pegar a gente e fazer a gente voltar para casa. Eu andei um tempo meio encafifada com isso. E aí um dia, fazendo minha devocional, estava lá. Conheci do Salmo 121:8, em que Deus falou diretamente para mim aquele dia: o Senhor protegerá a sua chegada e a sua saída. Irmãos, sinceramente, depois daquele dia eu até esqueci do terreno vazio. É lógico que a gente tem que tomar precauções, sim, a gente deve. Tem parte que é parte da gente, a gente tem que fazer, né? Que nem na pandemia. Você tem que andar de máscara, você tem que ficar em casa dentro do possível. Essa é a nossa parte. Você tem que tomar todas as medidas de higienização que já são conhecidas de todos. Então, irmãos, também devemos orar para que Deus não só nos livre do maligno, mas que Ele nos livre dos males. Então, para terminar, vamos fazer aquela parte de toda a aula, que é o para pensar e praticar. É isso que nós devemos levar para a vida dessa nossa aula. Primeira coisa, orar confessando os nossos pecados. Pedir a ajuda de Deus para nos mostrar aquilo em que o temos ofendido em nossa conduta. E reconhecer também que os nossos pecados, confessá-los a Deus, para que possamos receber o perdão e depois nos arrependermos e abandonarmos os pecados. Segunda coisa, orar pedindo a ajuda de Deus para que ofereçamos perdão completo, verdadeiro, genuíno, sincero àqueles que nos ofenderam ou nos prejudicaram de algum modo. Terceira coisa, devemos estar vigilantes com relação às tentações que nos rodeiam e orar pedindo a Deus forças para resistirmos a elas. Como diz o versículo, nos submetermos a Deus e depois resistirmos às tentações. E por fim, orar pedindo a Deus proteção do maligno, do diabo, das suas ações intentadas sobre nós e dos males de todo dia que podem sobrevir a nós. Essa foi, irmãos, a lição sobre a segunda parte da oração modelo, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos terminar orando. Deus amado, Jesus maravilhoso, terminamos hoje de ver os aspectos da oração, Jesus, que o Senhor nos ensinou como modelo, não para fazermos dela um mantra, como disse a Claudilene na aula passada, mas que ela norteie o modo como nós levemos a Ti, o respeito a Ti e ao mesmo tempo a gratidão por seres nosso Pai, a busca de fazermos a Tua vontade, os pedidos para que entres com provisão para as nossas necessidades, Senhor Deus, em todos os setores da vida. A oração, confessando e pedindo perdão para os nossos pecados. A disposição que só o Senhor pode nos dar de perdoar e por isso orarmos pedindo a Tua ajuda para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos prejudicaram. Senhor, que nós possamos sempre Te buscar, vigiar e orar para que nós não cedamos às tentações que nos cercam. E também pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos livre do maligno e dos males de todos os dias. Ouve a nossa oração, Pai. Nós somos muito gratos porque o Senhor sempre nos ouve. E porque nós tivemos hoje a bênção de terminar o estudo sobre a oração que Jesus ensinou. Que ela
possa fazer parte da nossa vida, não como mantra, mas como direção para a maneira como oramos. Muito agradecida eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, mais uma aulinha que a gente terminou. Vamos participar, né, da Assembleia, porque isso faz parte da vida da nossa igreja. Então, vamos ser fiéis nisso também, né? Não vamos escorregar e sumir, não. Vamos participar da Assembleia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.